Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer correções das atividades de história do nono ano sobre a videoaula 2, que o tema foi Primeira República no Brasil. Então, na atividade número 1 de vocês tinham que comentar o que foi o Convênio de Taubaté, né? Qual que era a sua proposta e como que o governo federal reagiu sobre essa proposta dos cafeicultores. Então, o Convênio de Taubaté foi um encontro realizado lá em 1906 pelos governadores dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que se reuniram na cidade paulista de Taubaté e pensaram no plano, uma política que garantisse mais renda aos cafeicultores brasileiros. E a proposta então deles era que o governo federal comprasse o excedente, o estoque de café para garantir o preço e a renda desses cafeicultores, tanto no território brasileiro quanto, né, no comércio exterior, no comércio internacional. Inicialmente, o presidente da época, o Rodrigues Alves, não vai acatar essa proposta, porque ia gerar ônus, gastos para o governo, eles iam ter que buscar empréstimos, e aí então coube a esses governos estaduais e aos cafeicultores a se virarem essa questão. Mas na próxima eleição, com o Afonso Pena assumindo o mandato, eles revêem essa questão, eles passam a seguir essa proposta, né, e isso acabou gerando então um certo lucro para esses cafeicultores nos próximos anos. Já na atividade 2, vocês tinham que falar sobre o papel do Marechal Rondon na defesa das questões indígenas, né, na Primeira República. Qual que foi a importância do Rondon? E se hoje em dia os índios têm os seus direitos garantidos, se eles estão sendo respeitados. Então, na nossa videoaula ficou claro que o Rondon foi muito importante na questão indígena, porque enquanto ele fazia os seus trabalhos de demarcação do território, de instalação das linhas de telégrafos, né, telegráfica, ele acabou tendo contato com várias tribos indígenas hostis, que não tinham contato com o povo branco, digamos assim. E também ele acabou fazendo esse trabalho de pacificação, né, entrando em contato com essas tribos. E isso acabou gerando, em 1910, que o presidente Dom Peçanha criassem o Serviço de Proteção ao Índio e nomeasse, então, o Marechal Rondon como responsável por esse projeto, por esse programa, né, de garantir os direitos indígenas, de demarcar as terras indígenas, coisa que posteriormente, né, foi assumida por um outro órgão do governo que a gente chama de FUNAI hoje em dia. Mas se vocês acompanharem os noticiários na televisão, nos jornais, a situação está bem complicada, né, para os índios. Há muito tempo eles vêm recebendo ataques de ruralistas, mineradores, madeireiros que invadem as reservas indígenas, né, roubam é, madeira, desmatam o lugar, ou derrubam cercas e roubam terras. Então, assim, há uma preocupação muito grande nessas questões indígenas, indianistas, e o governo brasileiro não vem se mostrando tão preocupado com isso, ou não tão a favor dos índios, né, dos primeiros habitantes do Brasil, dos nossos ancestrais. Então, vale a pena ficar atento a essas questões, né, e lutar também para garantir o direito deles aos seus benefícios, às suas terras. Na atividade 3, outra charge, novamente, sobre uma revolta que a gente estudou nessa videoaula, e eu notei que vocês tiveram muita dificuldade, muita gente errou, poucos entenderam a charge na sua totalidade, decifraram tudo certinho, né? Então essa charge é uma referência à revolta da Chibata. A gente vê ali um homem de marinheiro, negro, com traços negros, que pode ser uma referência ao líder da revolta, o João Cândido, né, o almirante negro, e ele está com duas armas apontadas a uma mulher que está representando a cidade do Rio de Janeiro. E na arma dele está escrito São Paulo e Minas. Então, quem prestou atenção, né, nessa revolta, viu que os marinheiros, cansados de receber castigos físicos, fizeram uma revolta lá na Marinha Brasileira, tomaram alguns navios, incluindo um navio chamado São Paulo e o outro chamado Minas Gerais, e ameaçaram apontar e a disparar, né, canhões para a capital do Rio de Janeiro, se o presidente da época não atendesse às reivindicações
do movimento. Então a charge mostra isso. Os marinheiros, durante a revolta da Chibata, ameaçando bombardear a capital do Rio de Janeiro, que está sendo protegida ali pelos militares, pelo presidente da época e tudo mais. Na atividade 4, era para vocês falarem sobre a greve de 1917. O que aconteceu nessa greve? Né? Que ideias políticas, que tendências influenciaram os trabalhadores nesse período? Então, a gente pôde falar na videoaula sobre o comunismo e o anarquismo, que vieram para o Brasil junto com os imigrantes europeus, que trabalhavam nas fábricas e aí espalhou entre os brasileiros, os trabalhadores brasileiros, essas ideias de fazer greve, de fazer manifestações, de lutar pelos seus direitos. Ideias muitas vezes até radicais em alguns aspectos. Então, qual que era a diferença entre anarquismo e comunismo? O anarquismo a gente viu que foi uma coisa mais radical, que eles defendiam que não devesse ter governos, nem estados, né, nem partidos políticos, e que valorizasse a liberdade individual das pessoas. E nós vemos que o comunismo, então, já era uma outra ideia, uma outra corrente, que defendia o fim do capitalismo, o fim dessa divisão de classes sociais, essas divisões, essa desigualdade social, e defendia que o governo fosse formado por partidos comunistas, por partidos que tivessem preocupado com o trabalhador, com a classe menos favorecida. Na atividade 5, então, vocês tinham que falar sobre a pandemia de gripe espanhola de 1918 e comparar com a pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo agora em 2020. O que tem de semelhante ou de diferente entre essas duas pandemias? Então, nós vimos que a pandemia da gripe espanhola recebeu esse nome, né, porque ela foi coberta pela mídia da Espanha na época, não porque ela surgiu na Espanha, e que ela causou um estrago muito grande no Brasil, matou muita gente no Brasil e no mundo, e que os sintomas, ou melhor, os meios de contágio e de evitar o contágio foram bem parecidos com o que a gente está vivendo agora. Então, quer evitar aglomerações, cancelar os estudos, faltou médicos, faltou leitos, e exigiu que as autoridades brasileiras tomassem algumas medidas. Então, realmente, essas duas pandemias se assemelham, se parecem em vários aspectos. Olha a história se repetindo novamente. Então, por hoje é isso. Fica a nossa correção na videoaula 2. Espero que vocês se empenhem mais nos próximos videoaulas, no próximo bimestre. Façam as correções necessárias no caderno de vocês. E um abraço a todos os alunos, pais, familiares responsáveis que colaboraram no desenvolvimento das atividades. Um grande abraço e até a próxima!